Otro punto importante de la subjetividad actual, y es muy discutido este punto, es el fenómeno religioso, como él afecta el interior de las personas. En la década de 60 y picos, más o menos, salió, creo que el inicio de 60, salió en Inglaterra un libro muy famoso de un obispo anglicano, Robinson, Honest to God, ser honesto frente a Dios. En este libro, él anunciaba que la religión como institución, las experiencias religiosas, las prácticas religiosas estaban condenadas a desaparecer y que nosotros caminábamos para una sociedad secular. El fenómeno que se llamó de secularización hasta el secularismo, que sería el final completo de toda experiencia religiosa. ¿Por qué? Porque la razón, la tecnología, las ciencias han contestado los problemas para los cuales la religión había sido hasta ahora la solución. No necesitamos más de rezar para llover, sino consultar al sistema, al servicio meteorológico, para saber si va a llover o no. Me ha dicho un sacerdote, un teólogo español, algo cómico que ha pasado en la televisión de España, para decir que muchas veces nosotros somos un poco ingenuos. Hubo una gran sequía en España, ahí los obispos, con aquella piedad premoderna, han encomendado, han pedido que se hicieran procesiones pidiendo lluvia. Claro, hay católicos suficientes en España todavía, imagino que de 60 años para adelante, suficiente para algunas procesiones pidiendo lluvia. Y la chica, sin con alguna malicia, dio la noticia. El obispo, lluvia, no sé qué. Después de la noticia, ella dijo, el Servicio Meteorológico de España anuncia que dentro de 3 días vendrán nubes de África y que lloverá. Parece que decía, ¿para qué la procesión? Va a llover dentro de 3 días, pero ya lo sabemos antes de hacer la procesión. Es decir, lo ridículo que muchas veces hacemos con una visión precientífica. Y toda la religión no es para esto, no es para hacer llover, no es para hacer otra cosa, sino tiene otro sentido. Entonces, ese tipo de religión estaba fadado a desaparecer. Pero, en la década de 90, explota en todo el mundo un brote religioso enorme. Crecen las religiones, crece la religiosidad, las prácticas religiosas en Brasil, en América Latina, las denominaciones evangélicas pentecostales, neopentecostales, crecen inmensamente. También yo creo que hay un crecimiento en la Iglesia Católica. Yo trabajo en una parroquia, yo he notado que en los últimos años hay más frecuencia, más participación. Entonces, el fenómeno de secularización pareció que no fue exactamente esto. Entonces, ¿qué ha pasado? Ahí quiero entrar en un punto. Ha pasado que la religión, como una institución que prescribe las cosas, esta pierde fuerza. Y ahí hay una secularización. Pero la subjetividad de las personas busca experiencias religiosas las más dispares, las más diversas, en todas las religiones, budista, taoísmo, shintoísmo, y aquí en Brasil han creado muchas nuevas religiones, Unión del Vegetal, Santo Daime, y ahí crece. Pero no buscan la religión en cuanto institución, sino como espacio de una experiencia religiosa, por tanto, un espacio en que su subjetividad religiosa se realice. Por eso yo llamé de subjetividad religiosa. Y muchas vocaciones a la vida religiosa vienen de grupos carismáticos, vienen de encuentros de oración, que también muchas veces son muy superficiales, pero la gente siente aquella emoción y parece bonito. Hay en Brasil un padre que canta mucho y que aparece en público, tiene misas en la televisión, y hay una cantidad de seminaristas que quieren imitarle, por emoción. Por tanto, este aspecto de una subjetividad religiosa, porque es bonita la sotana blanca, sotana negra, hay una búsqueda de señales religiosas externas.
Em minha classe mesmo, ali, há um jovem que tem um hábito todo medieval, está ali, frente aos seus companheiros, é o mais religioso de todos, e isso, aqui em Brasil, há uma toca de Assis, que han recuperado o hábito franciscano do século XIII, não agora mas o mais antigo. Estão aí, são fenômenos religiosos, que significa que há uma subjetividade religiosa. Esse é um problema muito sério para o compromisso, porque muitas vezes leva a gente a uma vida personal, a busca de sua satisfação religiosa, e perguntamos como essa pessoa vai dedicar aos pobres, a trabalhar, a aceitar uma missão dura do provincial, da congregação. Esse é um problema muito sério para a vida missioneira, essa subjetividade religiosa. Pero não é um lado, pero também há uma esperança muito grande, um tipo de subjetividade que cresce. E cresce muito na Europa. E imagino que também vai crescer na América Latina, que se chama a subjetividade aqueles que buscam os voluntariados. É decir, querem ser missionários, querem trabalhar na África. Há laicos e há religiosos. Laicos, como por exemplo, os Médicos Sem Fronteira. São jovens médicos que deixam seu país, se vão a regiões onde há muita sida, e aí vão trabalhar com os enfermos, vão dedicar-se a los que sofrem. Há uma búsqueda muito grande de jovens que vão a países pobres para um trabalho missioneiro laico-religioso. Uns querem sencillamente um trabalho humanista, a causa da paz, a causa ecológica, o movimento feminista, o movimento étnico. Nenhum desses são movimentos religiosos, mas são grandes causas. A causa do negro, do indígena, da marcação das terras indígenas em Brasil, gente que vai a essas regiões onde estão os pobres. Há uma quantidade imensa de pessoas que han descoberto a subjetividade dos novos compromissos. Não é mais aquele tipo marxista de revolucionário, não. São humanistas, é outro tipo. São grandes causas, não de um partido, de uma região. É o feminismo mundial, étnico mundial, pacifismo antiarmamentista, ecológico, são grandes movimentos. Temos que perguntar e nós, com a vida religiosa, temos algo, entramos em contato, isto serve para animar que nós salgamos de nossa pequena vida religiosa cerrada em nossas comunidades? E o último ponto é um ponto muito novo, e muito peligroso e muito difícil. Os científicos, sobretudo os biólogos, os técnico-biólogos que trabalham com a tecnobiologia, estão criando uma ideologia e também através de experimentos físicos e concretos, passando a ideia que o ser humano não é nada mais que corpo, que nada mais que, no fundo, matéria, que nada más que una cosa, que nada más que órganos que son organizados, pero donde no hay ninguna libertad ni conciencia. Nós somos mucho más gene, es decir, lo genético en nosotros, son mucho más los movimientos de nuestro cuerpo, nuestro DNA, do que espíritu, alma, y esto puede tener una consecuencia muy grande. Creo que não ha tocado casi a vida religiosa, porque é algo que está na punta da ciência, pero levaria a uma concepção do homem sem nenhuma ética. Esse é o problema mais grave para nós religiosos. Uma concepção que é um ser humano que eu posso criar como eu lo creo, lo quiero, e se eu posso fazer o ser humano como quero, esse homem já não é ele, é muito voluntário, e ele não tem nenhuma responsabilidade de ser assim, porque alguém lo hizo assim. Vamos a ver qué puede pensar nuestro hermano Afonso sobre todos esses pontos para a vida marista. Libânio, quanto a esse aspecto da subjetividade religiosa, nós percebemos na América Latina, de fato, uma grande mudança. Nós que nos empenhamos com a Igreja dos Pobres, a Teologia da Libertação, as comunidades de base, a Pastoral de Juventude, essa forma de evangelizar contemplava uma religião que favorecia a formação da consciência,
de uma consciência crítica. Você foi um grande protagonista dos cursos de consciência crítica, né, na América Latina. Um refletir sobre a realidade e depois confrontar essa realidade com a palavra de Deus, no método Ver, Julgar e Agir. E uma religião ética, no sentido de ser uma abertura para o outro, e um outro não visto somente como subjetividade, mas como comunidade, como grupo social, o rosto de Deus nos pobres, depois nos indígenas, nos afrodescendentes, nas mulheres, nas crianças. Em contrapartida, hoje cresce uma religião que não é a religião da necessidade, que é a religião da necessidade. Isso. E não que é da gratuidade. Não é da gratuidade, é da necessidade. Ou seja, as pessoas buscam a religião porque precisam. Elas estão angustiadas existencialmente, mesmo que elas sejam ricas, elas têm problemas psicológicos, problemas de relacionamento. Os pobres continuam pobres e vão buscar a religião porque precisam arrumar um trabalho, porque precisam curar o filho ou a mãe ou um parente. Então, a religião da necessidade e a religião da emoção. Então, nós temos, de um lado, o que foi cultivado durante tantos anos da Igreja da Libertação, que é a religião da consciência e da ética. E de outro lado temos hoje essa religião da emoção e da necessidade. É um desafio enorme. Para nós evangelizadores e educadores, grande dificuldade. E sobretudo este aspecto de que hablaste, é sentir-se bem. A religião existe para que eu sienta. O verbo é sentir, não é outro. Não é compromisso, não é crer no sentido de fé, não é comprometer-se. Há um livro famoso de um espanhol, teólogo espanhol, Ruiz, crer é comprometer-se. Aqui diria, religião é sentir. Ponto. É sentir. E eu me recordo de uma cena que uma vez eu encontrei um jovem que coordenava o curso de preparação para a Crisma, o sacramento da confirmação. E ele disse para mim, irmão, o encontro foi excelente. Eu disse, porque todo mundo chorou ao final do encontro. Então veja só, o critério eram as lágrimas. Eram as lágrimas. Muito bem. Ora, isso é inevitável. Então eu penso que hoje um processo de evangelização tem que levar em conta esse aspecto da necessidade, da emoção. Mas não pode ficar aí. Por isso que um processo de evangelização pós-moderno tem que envolver pelos sentidos, tem que envolver pela emoção, mas também tem que ajudar a formar a consciência. E aí ela tem que trabalhar simultaneamente com massas, com aquilo que uma pedagogia das massas exige, e com minorias. Se nós também fizermos um processo de evangelização à medida da pós-modernidade, nós não vamos contribuir para uma sociedade diferente como Jesus quer. Então, articular esses dois discursos é possível. É difícil, mas é possível. Por isso eu creio que a grande categoria que pode abrir um horizonte novo é a categoria da relação. Es decir, como nosotros hablamos mucha palabra inglesa net, que es comunicación, es red. Y ahora sería más que red, sería relación, es decir, percibir, como Leonardo insiste mucho en sus libros, todo está relacionado con todo. Y si esto entra en nuestra cabeza como el gran criterio para construir un nuevo mundo, si estoy en América Latina, de Europa está relacionado y él es con nosotros, y yo con los pobres, con lo todo, con aquello, y esto puede crear una conciencia de una responsabilidad creciente y así cambiar un poco en otra dirección esta sociedad. E eu concluo da minha parte dizendo que ao refletir sobre a pós-modernidade e a missão marista, nós temos que evitar esses discursos generalistas que nos levam a uma certa impotência. Porque parece que essas categorias pós-modernas são tão abrangentes e poderosas que nós nos sentimos assim como formigas, como hormigas. Então, eu creio que isso deve ser um estímulo à nossa criatividade e sensibilidade. E se hoje os desafios são grandes e são globais, as respostas também têm que sê-las.
Então, é possível responder a isso? Sim. Primeiro, nós, irmãos com leigos, não sozinhos. Cada vez mais nós precisamos de uma parceria efetiva com os leigos que estão conosco, nas iniciativas sociais, nos espaços de inserção, nas escolas, nas universidades. Segundo, sair do nosso mundo marista. Por quê? Se a sociedade pós-moderna é uma sociedade globalizada e de redes, nós precisamos criar grandes redes com outros grupos religiosos, com outros grupos dentro da Igreja Católica, com outras pessoas de boa vontade, senão nós vamos ser trucidados por esse grande movimento pós-moderno. Então, efetivamente, nós precisamos aprender a tecer redes efetivas entre nós, irmãos e leigos, com outros grupos religiosos católicos, com outros grupos na sociedade que têm iniciativas similares a nós. E seguramente essa multiplicação do saber e do saber fazer vai nos possibilitar, vai nos abrir novas portas e novas janelas. Palavra final com você, Libânio. Entonces, mis hermanos provinciales, estamos ya terminando nuestra reflexión. Yo creo que la posmodernidad es un reto. Y todo reto es una gracia, porque nos impide de quedarnos parados en un punto y nos obliga a salir de nosotros mismos. Y yo creo que con 3 ideas podemos concluir. Primera gran idea, que tenemos que compartir. Nós estamos en una sociedad cuyo movimiento es neoliberal, es la búsqueda para sí mismo, consumismo personal, individual, y por lo tanto el movimiento cristiano es siempre el momento de don, de compartir lo que tenemos y somos. Y lo que somos, nuestro tiempo, nuestra persona, como decía Afonso, nuestra alegría, el brillo de nuestra mirada, para que llevemos a la gente esto. Segundo, la gratuidad. Un mundo que todo es comercializado. Desde el amor hasta la religión, todo es comercio. Dios es comercio, Dios es notarías, Dios es esto, es una cosa más. Y entonces nosotros decimos que Dios es amor y amor es gratuidad, y que por tanto la gratuidad se traduce en todo lo que hacemos, desde las obras de nuestra persona, nuestro tiempo. Y la última, que ya empezaba a hablar, pensar el mundo, esas grandes relaciones, salir del mundo pequeño, y las relaciones se establecen desde la pequeña relación con la cocinera de nuestra casa hasta las grandes cibernéticas relaciones con el mundo todo por medio de esos flujos de informaciones. Así tendríamos algo que pensar esta posmodernidad que está delante de nosotros. Muchas gracias y buen trabajo, hermanos míos.